Já passava das 2 da manhã quando o telefone tocou. O som seco e insistente ecoou pelo apartamento escuro. Joaquim acordou sobressaltado, o coração acelerado. Ele morava sozinho em um pequeno apartamento no centro de Madrid, no quarto andar de um edifício antigo, de janelas grandes e corredores estreitos. O tipo de lugar que guardava histórias dentro de suas paredes, algumas esquecidas pelo tempo, outras sussurradas nos momentos de silêncio absoluto. Ainda grogue de sono, Joaquim estendeu a mão para o celular na mesa de cabeceira. A tela brilhava com um número desconhecido. Franziu a testa. Uma chamada, a essa hora, nunca significava coisa boa. Ele hesitou. O toque insistente parecia crescer, preenchendo todo o cômodo. Seu estômago revirou com uma ansiedade inexplicável. Ele odiava essa sensação. Respirou fundo e atendeu. O silêncio do outro lado durou tempo demais. Um silêncio estranho, carregado de algo que Joaquim não conseguia nomear. Então, um som. Fraco, quase imperceptível. Uma respiração. Lenta, irregular. Joaquim sentiu um calafrio subir pela espinha. Hola. Sua voz saiu rouca, trêmula. Nenhuma resposta. Apenas a respiração continuava. Ritmada, como se alguém estivesse a poucos centímetros do microfone, ouvindo sua reação. Um desconforto pesado tomou conta de seu peito. Ele afastou o celular da orelha e olhou para a tela. A chamada ainda estava ativa. Nenhuma identificação, nenhum nome. Apenas aquele número estranho e sem registro. Ele engoliu em seco e desligou. Por alguns segundos, ficou ali sentado na cama, tentando recuperar o ritmo da respiração. Talvez fosse apenas algum bêbado ligando para o número errado. Ou talvez não. Quando estava prestes a se deitar novamente, o telefone tocou outra vez. O mesmo número. Dessa vez, Joaquim sentiu algo diferente. Um pavor crescente que tomou seu corpo por inteiro. Ele não atendeu. Mas a chamada não parou. O telefone tocava, e tocava e tocava. Então, de repente, parou. Joaquim soltou o ar devagar, tentando afastar a sensação ruim. Mas antes que pudesse relaxar, o som agudo de uma notificação preencheu o quarto. Uma mensagem, com apenas 2 palavras. Estou aqui. O celular escorregou das mãos de Joaquim. Seu coração batia tão forte que ele conseguia ouvir o som pulsante em seus ouvidos. Ele piscou algumas vezes, tentando processar. Uma mensagem curta. Apenas 2 palavras, mas carregadas de algo que ele não sabia explicar. Estou aqui. Aqui. Onde? Ele virou a cabeça devagar para a porta do quarto, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O apartamento estava mergulhado no silêncio. Um silêncio denso, sufocante. Pegou o celular de volta, as mãos trêmulas, e abriu o aplicativo de mensagens. O número ainda estava sem identificação. Nenhuma foto, nenhum nome. Uma ideia o atravessou como um relâmpago. O número parecia espanhol, mas e se não fosse? Com os dedos hesitantes, ele copiou a sequência e colou na barra de pesquisa. Nenhum resultado. Respirou fundo e decidiu ignorar. Talvez fosse algum trote, alguma brincadeira de mau gosto. Sim, só podia ser isso. Jogou o celular de lado e afundou a cabeça no travesseiro. Mas o sono não vinha. Minutos depois, a tela do celular se acendeu de novo. Outra notificação. Uma foto. Joaquim sentiu o estômago afundar antes mesmo de abrir. Devagar tocou a tela. O sangue gelou. A imagem mostrava sua porta de entrada, o corredor escuro. A visão da foto era ligeiramente distorcida, como se tivesse sido tirada por alguém que segurava o celular com a mão trêmula. A luz fraca da lâmpada do corredor iluminava apenas o suficiente para que se visse a porta de madeira clara, com os números do apartamento logo acima da fechadura. Joaquim prendeu a respiração. Essa foto foi tirada agora. Alguém estava do lado de fora. O peito subia e descia rapidamente. Seus olhos fixos na tela, a mente girando em um turbilhão de pensamentos. Ele precisava agir. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, outra mensagem. Dessa vez, um áudio. Com os dedos suados, apertou o play. Nos primeiros segundos, apenas silêncio. Depois, o barulho, um rangido.
aquele som longo, arranhado, como uma porta sendo aberta devagar. Mas não era qualquer porta, era a dele. O celular tremeu em sua mão. Seus olhos dispararam para a porta do quarto. O ar ficou pesado, cada fibra do seu corpo presa em um estado de alerta absoluto. Então, no áudio, veio um som final. Uma respiração. Perto, muito perto. Joaquim congelou. A maçaneta da porta de seu quarto girou. E ele percebeu. A fechadura não estava trancada. O tempo desacelerou. O som metálico da maçaneta girando reverberava em seus ouvidos como um eco distante. Mas seu corpo estava paralisado. A escuridão no quarto parecia mais densa, mais sufocante. O peito subia e descia em respirações curtas e entrecortadas. A mente gritava uma única coisa: corra! Mas ele não conseguia. A maçaneta parou de girar. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer ruído. Um vácuo absoluto, como se o próprio ar dentro do apartamento tivesse sido sugado para fora. Joaquim forçou os músculos a se moverem, empurrando o corpo para trás, até encostar na cabeceira da cama. Cada segundo arrastava-se como uma eternidade. Ele encarava a porta esperando pelo pior. O que quer que estivesse do lado de fora, sabia que ele estava acordado. O celular ainda tremia em sua mão suada. A tela brilhava, a última mensagem fixada no topo da conversa. "Estou aqui." Foi então que o som veio novamente. Passos, lentos, arrastados. Eles se afastavam da porta. Joaquim prendeu a respiração, ouvindo cada movimento. O peso dos passos era irregular, como se quem andava ali não tivesse total controle sobre o próprio corpo. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que os passos não iam para a saída. Eles estavam indo para a sala, para onde ficava a única janela do apartamento. Seu peito apertou. Ele sabia que precisava se mover, mas algo dentro dele sussurrava que era tarde demais. Com a mão trêmula, deslizou para fora da cama e se abaixou ao lado do móvel. Cada movimento parecia amplificado pelo silêncio absoluto ao redor. Apoiou a palma no chão frio e tentou se levantar sem fazer barulho. Sua mente trabalhava rápido. Se conseguisse chegar até a porta e sair correndo para o corredor, mas, assim que deu o primeiro passo, o celular vibrou. Um novo áudio. O som rompeu a quietude do apartamento como um grito. E no exato segundo em que o som ecoou, os passos pararam. Joaquim sentiu o estômago revirar. Quem ou o que estivesse na sala. Agora sabia exatamente onde ele estava. O tempo congelou. Ele não ousou se mover. O celular ainda vibrava na palma da sua mão, o ícone de áudio piscando na tela. Ele não queria ouvir, mas já sabia o que estava no arquivo. Sabia, porque não era um áudio gravado antes. Era um som em tempo real. Com os dedos frios, hesitantes, Joaquim apertou o play. Primeiro veio o som da respiração. Depois, o ranger leve do piso de madeira. E então, uma voz, baixa, rouca e muito, muito perto. No Timoevas, o sangue gelou. A voz não veio do celular. Veio da sala. Veio do escuro. Veio de alguém que já estava ali o tempo todo. Joaquim sentiu um peso esmagador em seu peito. O ar parecia faltar, como se algo invisível estivesse comprimindo seus pulmões. Seu corpo estava em choque, incapaz de reagir. A voz não veio do celular. Ela veio do outro cômodo. Alguém estava dentro de seu apartamento. Um arrepio percorreu sua espinha. Sua mente tentava encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas o medo tomava conta de cada pensamento racional. Ele queria acreditar que era um engano, um trote, uma ilusão causada pelo cansaço. Mas não era. Os segundos se arrastavam. Ele forçou os ouvidos, tentando captar qualquer som na sala, mas não havia mais passos. Nenhuma respiração audível, nenhuma movimentação. O silêncio absoluto era pior do que qualquer ruído. Joaquim engoliu em seco. Não podia ficar ali. Precisava sair. Mas como? A porta de saída ficava do outro lado do apartamento, passando pela sala, passando por onde ele estava. Se tentasse correr, estaria completamente vulnerável.
Se ficasse parado, estaria esperando para que ele fizesse o próximo movimento. Se tentasse chamar a polícia, o celular. Os olhos de Joaquim foram até a tela, ainda iluminada na palma da sua mão. As mãos suadas dificultavam seu controle. Com cuidado, abriu o teclado e digitou o número da polícia. Antes que pudesse apertar o botão de chamada, o telefone tocou novamente. O mesmo número. Número desconhecido. Seu coração disparou. O toque ecoava pelo quarto como um aviso. Ele apertou os lábios para conter um soluço de pânico e deixou a chamada seguir. Não ia atender. Mas então, o som de algo caindo na sala o fez prender a respiração. Um barulho seco, como um objeto rolando pelo chão de madeira. Joaquim congelou. Ele queria acreditar que o barulho foi causado pelo toque do telefone, mas sabia que não. Ele se mexeu. Ele ainda estava ali. A única saída era a porta do quarto. Precisava correr. Precisava sair antes que fosse tarde demais. Mas assim que decidiu se mover, a maçaneta girou. Lentamente. Muito lentamente. Joaquim sentiu o corpo travar. O tempo parou. Cada músculo endureceu. Cada respiração ficou presa na garganta. Ele não conseguia ver nada além da sombra, que começava a se projetar pela fresta inferior da porta. Alguém estava ali, muito perto. E então, uma nova mensagem apareceu na tela do celular. 2 palavras, simples, diretas. Mira abaixo. Olhe para baixo. Joaquim não queria. Cada célula de seu corpo gritava para não obedecer. Mas, contra sua vontade, seus olhos baixaram lentamente. E foi então que ele viu. Do outro lado da porta, havia algo no chão, algo pequeno, algo que não deveria estar ali. Uma fotografia. Joaquim engoliu em seco e esticou a mão trêmula para pegá-la. O choque fez seu corpo estremecer. A foto mostrava ele mesmo, naquela exata posição, dentro do quarto, com os olhos arregalados, segurando um celular e uma sombra atrás dele. O sangue de Joaquim gelou. A fotografia tremia em suas mãos suadas. Ele tentou negar o que estava vendo, tentou encontrar uma explicação lógica, mas a verdade era impossível de ignorar. A foto havia sido tirada agora. Alguém estava atrás dele. A respiração ficou presa na garganta. O corpo inteiro paralisado. Sentia uma presença. Algo frio, sufocante, pesando sobre suas costas. Lentamente, virou a cabeça. O quarto estava escuro, mas o reflexo da tela do celular iluminava o suficiente para revelar nada. Nenhuma sombra. Nenhuma figura. Apenas o quarto, silencioso e vazio. Mas ele sabia que isso não significava que estava sozinho. O telefone vibrou mais uma vez. Nova mensagem. Corre. Joaquim engoliu em seco. Cada fibra do seu corpo implorava para que ele obedecesse. Precisava sair dali. Agora. Com um movimento rápido, jogou o celular no bolso e se lançou contra a porta. Girou a maçaneta com força e saiu disparado pelo corredor. O apartamento parecia mais escuro do que nunca. Os móveis eram apenas vultos borrados enquanto ele avançava. Ao fundo, ouviu algo. Um som baixo, gutural. Uma risada. Arrepios percorreram seu corpo. Ele chegou à porta de entrada e puxou a tranca com força. Seus dedos tremiam, dificultando o movimento. Sentia que algo estava se aproximando. Algo invisível. Algo que não deveria existir. Os segundos arrastavam-se como uma eternidade. Então, a fechadura abriu. Joaquim arrancou a porta e se jogou para fora. O corredor do prédio estava deserto, iluminado apenas pelas lâmpadas fracas presas ao teto. A porta do apartamento bateu atrás dele, ecoando como um trovão. Mas ele não parou. Correu escada abaixo, ignorando o elevador, ignorando os corredores estreitos. O ar frio da madrugada invadiu seus pulmões quando finalmente saiu do prédio. Ele estava na rua. Estava seguro. Ou, pelo menos, queria acreditar nisso. O silêncio da cidade era inquietante. Madrid nunca dormia, mas ali, naquele momento, não havia um único carro passando,
Nenhuma voz ao fundo. Foi então que percebeu. Seu celular ainda vibrava no bolso. Com dedos trêmulos, puxou o aparelho. Nova mensagem. Sem remetente, sem nome. Apenas uma única frase. Por que corriste? Joaquim sentiu o coração falhar uma batida. Ele não respondeu. Não poderia responder. Mas antes que pudesse reagir, o telefone tocou. E dessa vez, o nome que apareceu na tela fez o chão sumir sob seus pés. Era o próprio número dele. Alguém estava ligando para ele. Do celular dele. Seus dedos congelaram sobre a tela. A chamada continuava. A vibração parecia mais alta, mais insistente. Até que, sem perceber, seu dedo escorregou e atendeu. Por um instante, silêncio absoluto. Então, a respiração, lenta, pesada, e uma voz, baixa, rouca, fria. Eu avisei para não atender. A linha caiu. O celular apagou, e Joaquim percebeu que não importava onde estivesse. Ele nunca poderia fugir.